Ainda tem muito profissional de indústria achando que acesso vai resultar em venda. Não, acesso não vai resultar em venda. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Trocando Ideias. Teremos hoje mais uma entrevista super especial, mas para você que está chegando agora, reforço que o nosso Ideias é com 2 As, um de acesso, um de adesão, e a empresa Ideias é a empresa mantenedora da plataforma Colabora Saúde. Nossa plataforma Colabora Saúde é 100% gratuita e faz o encontro, dá um match da saúde entre quem precisa de um lado, pacientes que têm alguma necessidade e algum recurso na saúde e não conseguem acessá-lo por um problema econômico ou por um problema na sua jornada dentro do sistema. E do outro lado nós temos ofertantes, tanto pessoa física quanto jurídica, que possam disponibilizar esse recurso. Com isso a gente dá esse match e acaba atendendo as necessidades desses pacientes. 100% gratuito, você pode acessar com o card que está aparecendo agora na tela e fazer a sua contribuição. A Ideias mantém esse projeto de forma gratuita por meio de programas de educação continuada junto aos nossos clientes parceiros. Nós temos uma plataforma de EAD também e alguns eventos próprios que nós lançamos ao longo dos anos. Bom, você aí do outro lado da tela pode nos ajudar se inscrevendo em nosso canal, clicando, dando o seu like. Você está colaborando para que a gente possa manter a plataforma Colabora Saúde e com isso ampliar o acesso para cada vez mais pessoas que necessitam de recursos. Vamos para a nossa entrevista hoje, que é muito especial. Eu sou suspeito para falar porque a gente já se conhece há um bom tempo, né, doutora Godete? Não fala o tempo. Não podemos falar o tempo. Essas coisas não se falam no verdade. YouTube. E a gente está aqui com a doutora Godete, que é uma grande referência para nós, né, na área da saúde. A doutora Godete ela é referência na saúde suplementar e eu quero que você conte essa história para nós, porque como que uma médica ginecologista obstetra vai parar na saúde suplementar para fazer auditoria e hoje também é uma referência na indústria farmacêutica, no tema de marketing access. Então, gostaria muito que você contasse para nós como que foi essa trajetória. Muito obrigado, doutora Godete, pela presença e por ter aceito o nosso convite. Papini, querido, muito obrigada pelo convite. Vou falar que nem ele bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, para os que não fazem nada da meia-noite às 6, por exemplo, que é um bom horário. Na realidade, foi uma história muito engraçada. Porque eu fui funcionária pública, eu gosto muito como o americano fala, né? Eu prestei serviço durante 31 anos. Nos idos de 1991, eu estava na época do INAMPS, você vê que é coisa antiga, né? Eu trabalhava no INAMPS como funcionária do Estado, mas eu estava lá. E o diretor, eu estava lá fazendo algumas coisas, eu era chefe do serviço de colposcopia. E eu sempre fui muito crica e gosto das coisas certas, eu ia atrás do que eu queria saber e tal. Ele olhou para mim e falou assim, sabe, eu acho que você podia vir trabalhar comigo lá na prefeitura. Eu olhei para ele e falei, fazer o quê? Não, porque assim, o Instituto de Previdência faz a saúde dos funcionários de Guarulhos, o IPREF. E eu precisava de alguém para ver se essas contas estavam certas. Eu falei, interessante. Eu vou ver do que se trata. Eu fui, e aí começa a ver, aí me deu um comichão, né? E eu sou muito crítica, né? Eu sou perfeccionista, detalhista, eu sou perfeccionista, eu não vou negar. Aí o que eu comecei a fazer? Saber o que era aquilo. E aí eu descobri que era auditoria médica. E aí eu falei, começou no serviço público, então? Eu comecei no IPREF, Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos. Ó, o nome é grande. Isso em 1991. Fui colocada como funcionária pública. Sabe aquelas coisas que desloca, ou estava aqui, vem para cá e tal. Aí eu fui colocada lá como funcionária pública e eu comecei a fazer. Então eu começava a ver onde os funcionários eram atendidos no Hospital de Guarulhos, porque a base era praticamente lá, e eu começava a dar o match. Aí, tem até o nome. Eu ia lá, falava, será que foi atendido? Por que foi atendido? E eu tinha 10 anos de formada na época, e eu começava, clinicamente, isso tem sentido, não tem sentido? E comecei a querer entender faturamento. Eu tô falando de 1991, Papini não tinha agência, nada disso. Nada da agência. Cada um fazia o que queria, as medicinas de grupo era o que tínhamos na época, já tinha algumas autogestões e ninguém sabia o que fazer.
Naquele tempo começou a ter curso... Não se preocupavam muito também com a parte da auditoria, né? Não existia a ideia da auditoria. Talvez uma auditoria mais hospitalar. Era básica. Não, eu tinha consultas também. Foi quando eu comecei a me perguntar. Olha a louca aqui já fazendo auditoria em 91. A gente pagava consulta do cardiologista. Toda consulta do cardiologista tinha eletro. E eu me perguntava assim, mas todas as consultas precisam fazer eletro? E aí mas que esquisito. Gente, 91, eu sei que hoje isso é ridículo. Em 19 isso é ridículo, mas eu tô falando de 91. E aí nós começamos a ter uma ideia assim, olha, que loucura. Vamos pagar uma consulta diferenciada para o cardiologista? Ele faz o eletro em quem ele quer. Já era um pacote. Hoje eu chamo de pacote, mas foi uma ideia na época, porque me incomodava eu ver que toda consulta tinha eletro. E naquele tempo, Papini, a gente pedia para mandar o eletro, a fita do eletro. Nossa. E eles punham o nome do paciente, a idade do paciente e a fita do eletro. Aí eu sei que eu sou crítica, eu olhava e eu falava assim, como é que eu tenho certeza que é desse paciente? Qualquer um, você bota uma fita lá, bota... E olha a ideia que vinha. E aí eu trouxe essa ideia na época e nós passamos a fazer isso. Aí depois começou a me incomodar também, todo ginecologista fazia colposcopia e por aí vai. Então assim, foi quando eu começo a ver. Começou a ter cursos incipientes de auditoria na Associação Paulista de Medicina. Teve na Sociedade Médica de Campinas. Eu comecei a ir atrás para tentar aprender, porque ninguém sabia nada, ninguém fazia nada. É por isso que o Otávio Clark, ele sempre fala decana, não é que a gente é decano, qualquer coisa, é porque a gente começou, não tinha curso, não tinha nada. Aprendeu nada. Eu aprendi, no fundo, assim, na intuição. A gente aprende na intuição, pensando assim, por que aquilo está acontecendo, pensando de uma maneira onde isso pode ter fraude, quer dizer, que você tem a cabeça de imaginar a fraude, e o que você podia fazer. Conforme você tinha me falado comigo antes, comecei a lembrar. Quer dizer assim, em 91 a gente já imaginou pacote. Perfeito. Né? Que é uma coisa que a gente está discutindo que agora. Que hoje você discute com um procedimento gerenciado, com desfecho. Tudo bem, valor, desfecho, blá blá, ok. Mas em 91... A essência... Ter pensado isso me fez... quando eu lembrei disso, comecei a dar risada. Eu falei, gente, tô ficando velha mesmo. Experiente, né? Porque isso ajuda muito a trazer para o momento atual, né? Com muito mais tecnologia, ferramenta, mas a essência tá aí. E aí eu fui caminhando nesse período. Eu nunca... eu acho que é importante que as pessoas saibam, assim, eu nunca deixei de fazer a medicina como ginecologista obstetra. Você continuava atendendo? Eu tinha consultório, né? Eu fazia o meu consultório, então eu tinha a vivência do médico de consultório, né? Na época eu já estava deixando de atender operadora, né? Eu tinha algumas operadoras no consultório, a última que eu deixei de atender na época era Classes Laboriosas, que tinha um movimento enorme, mesmo assim eu optei, porque é aquela história, paga pouco, né? Já era naquele tempo, pagava pouco, me demandava, e eu nunca conseguia atender em 10 minutos, não é o meu perfil. Então eu fui deixando, então eu fazia auditoria, eu fazia o atendimento de colposcopia, porque eram 2 períodos, e à noite, não era horário junto, para ninguém achar que eu não trabalhava, eu começava meu consultório 5 horas da tarde, e eu ia até 9, 10 horas da noite. Então assim, eu trabalhava pra caramba, mas eu fazia tudo, então eu tinha uma visão, só me falta, e eu tinha um pouco da visão do hospital, porque naquele tempo eu operava, então eu era obstetra, eu fazia parto, normais, não só cesárea, fazia cirurgia, porque era o tempo que teve um tempo que não tinha laparoscopia, então era barriga aberta, é o que eu sempre gostei de fazer, que nem eu falo, era entrar dentro da barriga, então eu operava. Então eu tinha uma visão hospitalar, Papini, por conta da minha vivência cirúrgica, né, de ter que frequentar o hospital, prescrever, dar alta e tal. E foi assim que eu comecei a pensar mais em auditoria. E aí, em auditoria, quanto tempo? Porque a última posição sua como executiva na área de auditoria, superintendente de auditoria. Foi assim. Quanto tempo de auditoria? Lá de 91
Auditoria plena, só auditoria, mas trabalhando tudo, concorrente, visita, fechamento de conta, reembolso, análise de reembolso em seguradora, tudo, foi de 91 a 2013. Muito legal. 13, porque tem empresas que eu trabalhei nesse período. Desse período eu fui gerente médica numa operadora de autogestão. Antes desse período eu fui diretora clínica de hospital também, então assim, tive uma vivência de hospital, mas em 2005 é quando eu entro no mundo segurador. Eu entro no mercado segurador, eu começo como auditora. Que é um outro relacionamento com a rede, né? Completamente diferente. De uma autogestão, de uma medicina completamente diferente. Porque eu também trabalhei em medicina. Então, assim, eu fui indo no IPREF, né, no instituto. Você acabou passando pelos quase os 4 segmentos, praticamente. Todos. Eu só não fui cooperativa. Uma cooperativa. Só não... Então, assim, o IPREF era uma autarquia, mas e não tinha INS no tempo. De lá eu vou para a CEISA, que era do Grupo Carlos Chagas, lembra? Do Grupo Carlos Chagas. De lá eu fui para o São Cristóvão, que é um plano de saúde, tem um hospital na Moca, mas que era um plano de saúde, fiquei 5 anos lá. Estrutura bem verticalizada. Totalmente, mas eu só cuidava da rede credenciada. Então, assim, o São Cristóvão, eu tô falando de 97 já tô em 97. Ele tinha o hospital dele na Moca, como ainda tem, não tinha os ambulatórios que hoje tem, mas ele tinha rede credenciada. Então, eu era auditora que ia no Dom Alvarenga, Hospital era Bandeirantes. Então, eu fazia essa auditoria da rede, não dentro. Como você enxerga, porque hoje você continua na ativa, na parte de auditoria também, e como você enxerga essa evolução da área de auditoria médica, né? Hoje a gente percebe que o auditor ele tem e agora com as novas tecnologias, né, se falando de um banco de dados já disponível, então como você está enxergando essa evolução e qual é o papel estratégico do auditor hoje? Então eu tenho falado muito isso, Papini, isso me incomoda, por quê? Porque não é que me incomoda, o Brasil é continental, você sabe que eu tenho viajado bastante, dando treinamento, falando com as pessoas, dando aula, dando curso, então o que a gente enxerga? Não adianta eu querer rotular e falar que a auditoria médica, e eu não gosto só de falar da auditoria médica, porque a auditoria em saúde é todo mundo, que a auditoria em saúde no modelo atual acabou, vai acabar, não existe mais. Não seja tão, é o que eu falo para os jovens, não sejam tão radicais. No Brasil continental, você vai ter lugares em que você talvez nem precise do auditor contábil como ele é hoje, mas que ele tenha que ter só o viés da qualidade. Mas vão ter lugares em que você precisa ainda do auditor fazendo contabilidade, checando prontuário clínico com prontuário contábil. Hoje, se você falar para mim o que eu defendo, eu falo isso direto no curso de auditoria de sistemas lá da GV, onde eu sou docente convidada. Então, agora tem até curso, olha que beleza, que no meu tempo nem tinha. A gente começou mesmo na intuição. Falo para os alunos, hoje você não precisa fazer a contábil, mas você pode pegar a conta que conversa com você. Eu sempre falei, quando você pega uma conta médica ou uma conta hospitalar, ela conversa, é só saber ouvir. É só saber ouvir, porque conforme você tem o gasto do insumo, do antibiótico, do material da cirurgia, se você é um bom clínico, independente se você é enfermeiro, médico, mas se você conhece atendimento, você intui o que foi que aconteceu, você sabe. Então, a conta conversa com você e você pode ver critério de qualidade. Ficou internado quanto tempo? Não infectou? Olha, isso é discussão atual, mas a gente já podia fazer isso lá atrás. Então, se você já podia fazer lá atrás, só no olhar e dando dica para o credenciamento, como fazer, por que você não pode fazer hoje se você tem muito mais tecnologia? E essa tecnologia, você acha, assim, ela não é substituta, ela é de suporte para tomada de decisão. Você sabe quando vai substituir? A gente está falando de inteligência artificial, ela pode até substituir, mas ela não vai dispensar o humano. Então, é claro que talvez eu não precise, dentro de uma operadora, de, sei lá, 30, 40 enfermeiros, mais 20 médicos, assim, falando de uma grande operadora. Talvez eu não precise de tanto volume. O que também vai mudar, Papini, na visão, é que se eu passar a pagar
hoje temos muito procedimento gerenciado, né? Tem hospital que só está trabalhando com procedimento gerenciado. Eu não preciso auditar essa conta contábil como auditor de operadora. Então, como auditor da operadora, tanto faz, mas enfermeiro ou médico. Então, quando eu falar auditoria, entendam sempre os dois grandes atores, que é médico e enfermeiro. O enfermeiro muito mais ator principal, porque 90% da conta basicamente é enfermagem. Se você pegar como auditor de operadora uma conta de procedimento gerenciado, eu não preciso auditar papel contábil. Mas eu posso auditar qualidade, tipo assim, qual foi, no pacote, no procedimento gerenciado que eu fechei, que antibiótico ficou acordado? X, é marca ou genérico? Que material ficou acordado? É marca ou é babá? Você está preservando a qualidade negociada. Porque aí eu posso ir na qualidade. Aí eu começo a olhar assim, peraí, mas que antibiótico você usou? Você fechou contrato comigo para antibiótico de marca. Por que você está aplicando o genérico? Veja, não que eu não confio... O genérico não tem qualidade. Não, pelo amor de Deus. O acordo é o acordo. Então, porque o acordo... Porque você impactou no custo. O acordo foi feito baseado no custo. Isso. Então, se o acordo foi feito baseado no custo, eu preciso o quê? Que você use o que você acordou comigo. Lógico. Então, a visão da auditoria, ela pode ser uma visão de qualidade. Perfeito. Se eu sou o auditor do hospital, eu vou fazer o contrário. Eu tenho que assegurar que o pacote garantiu o atendimento, né, o procedimento gerenciado, garante o atendimento e se ele tem gordura, porque ele não pode abrir em qualquer circunstância. Então, assim, o que eu calculei, ele suporta o atendimento? São duas visões. Essa é uma discussão boa, porque senão daqui a pouco começa a ter overprice no pacote, né? Em cima de um procedimento negociado. Quero pegar esse gancho que a gente está falando de medicamento e falar um pouquinho dessa sua segunda onda, vamos chamar assim, que é como é que você se transformou na rainha dos times de acesso à indústria farmacêutica. Nossa, rainha tá bom, hein? Porque é verdade. Hoje a gente sabe que você é uma das referências, o pessoal consulta muito. Óbvio que tem todo esse seu background de operadora de saúde, mas como é que você enxerga, então, a indústria farmacêutica cada vez mais próxima da saúde suplementar e essa integração dos negócios, vamos dizer assim? Na realidade, eu acho, Papini, se você encarar tudo como negócio, fica mais fácil. Porque você precisa imaginar que no capitalismo todo mundo trabalha, todo mundo tem que ganhar, ok? Então, pegando toda a experiência que eu tenho, que não é pouca, né, por tudo que eu já contei, eu conheço muito do sistema. Quando eu termino a minha vida corporativa, quer dizer, termino é esquisito, né? Mas a minha vida corporativa, eu saio como superintendente médica. Então, eu estava em cargo executivo e aí você tem uma visão muito diferenciada de tudo. Quando você está na operação, você enxerga de uma forma. Quando você sobe, e eu era head, eu tinha quase 42 pessoas embaixo de mim. Então, você fica com uma visão muito mais macro do que você precisa. O que aconteceu? A indústria começou a me procurar, mas muito mais, às vezes eram mais os amigos. Vamos almoçar? Vamos. Gold, eu queria te perguntar, o que você acha disso? Aí eu parava, pensava, olha, eu acho, funciona assim, assim, assim. E foi quase que informal, porque as pessoas me ligavam, quando eu saí da operadora, ligavam para conversar comigo. Né? E eu sempre achei... Quase uma mentoria, praticamente. No fundo, agora o nome chique é mentoria. Bonito. Nossa, agora eu tô me achando, porque eu posso fazer coaching, né? Que agora é chiquérrimo, e mentoria. Isso aí. Tô me achando. E aí foi muito assim. Legal. Né? Quando eu saio da operadora, muitas pessoas conversam comigo, independente se eu era ou não era. E aí eu começo, olha, eu acho que dá para fazer assim. Aí foi... Vou até citar o nome da pessoa. A Fernanda Bertazzi, que é antiga de acesso, né? Eu também não vou falar a idade, senão ela me mata. Ela virou para mim e falou assim: eu preciso que você treine minha equipe, porque a minha equipe é nova. Perfeito. Você faz um treinamento? Faço.
Valéria Clemente, que agora está na MSD, que conhece, virou para mim e falou assim, eu preciso que você vá na convenção falar de saúde suplementar. Aí começou. E aí, assim, eu já dava aula, né? Não é dizer que eu era neófita em aula. Sim. Eu já dava aula desde 2004. Uhum. Quando eu terminei meu MBA, eu já fui convidada, não na GV, mas no São Camilo, para dar aula. Uhum. Então eu tinha uma experiência didática boa, eu me apresento razoavelmente bem. Aí os amigos, de uma certa maneira, nós fizemos o quê? Trabalho com a necessidade. E aí a indústria começou a perceber que assim... Putz, ela sabe, ela conhece, ela sabe como é que as coisas funcionam. Vai trazer a mensagem. E principalmente no sentido, Papini, de fazer a coisa ética. Aí eu sempre bato, né? Olha, o acesso tem que ser profissional, o acesso tem que ser ético, o acesso não está lá para vender remédio, o acesso tem que saber com quem fala. E aí foi, de uma certa maneira, progredindo. Aliás, a doutora Goldete é uma das nossas professoras, né, dentro dos programas do Ideias, então a gente sempre conta com você aí para que a gente também acabe fomentando, né, e disseminando os bons conceitos em termos de acesso e outros temas que você transita. E como você enxerga hoje, então, essas estruturas de acesso da indústria? Podemos dizer que temos aí uns 15 anos que elas estão das primeiras estruturas até agora. E como que você tem visto esse momento atual, né? Tem indústrias hoje que têm mais pessoas em acesso do que na demanda e venda convencional. Como que você está enxergando o momento atual da indústria farmacêutica nesse tema de acesso? Então, eu acho que nós estamos num momento anacrônico. Momento anacrônico por quê? Porque assim, você tem as big pharmas, né, as multinacionais, que têm umas estruturas que estão inchadas efetivamente, mas não no mau sentido, veja, não é inchado no mau sentido. É que mudou. Estão se ajustando, né? Elas estão se ajustando. Porque antigamente veja, ontem eu estava num evento em que, vou até falar o nome do medicamento, em que o Glivec era o nosso problema. Perfeito. Né? Aí chegou o tempo que o Herceptin era o nosso problema. Só que sim, os problemas estão escalonados hoje. Então, se você imaginar que eu tenho coberturas muito caras para ser, eu não estou nem falando se são boas ou não são boas, esquece isso. Eu vou pensar muito no aspecto financeiro. Onde é valor absoluto e o impacto que ele tem orçamentário. Exatamente. No valor absoluto impacta, e impacta muito no orçamento. Então, a multinacional, ela faz de uma maneira em que ela está trazendo uma mensagem de valor, mas não valor financeiro. Eu tenho feito ainda, por incrível que pareça, treinamento, como eu comecei fazendo em algumas empresas, porque também não entendem direito o que é acesso. Ainda tem muito profissional de indústria achando que acesso vai resultar em venda. Não, acesso não vai resultar em venda. O acesso vai fazer com que você tenha a percepção do teu produto da melhor maneira, da maneira ética, profissional, sabendo qual é a utilização disso, né? Se está sendo bem utilizado ou não, porque isso é uma outra coisa. Uma coisa é a gente estar discutindo alguma coisa muito barata em termos de conta, outra coisa é você estar discutindo R$1.000, 80, 100, 120 mil reais. Então hoje o acesso ele também nos mostra as melhores, quer dizer, hoje não, desde sempre, mas agora mais do que nunca. Padrão ouro, melhores indicações, de uma certa maneira, quem são os bons profissionais, com quem eu posso contar. Atrelado às evidências clínicas, científicas, né? Então... economia da saúde, ela é importante? É. Só que hoje o que a indústria está indo atrás, que para mim é o pulo do gato, mesmo, Papini, é dados do mundo real. Isso. Por quê? Porque eu não posso só trabalhar com os dados do NICE, eu não posso só trabalhar com dados americanos. Ou trazer um estudo do Canadá e achar que ele vai ser referência para nós aqui no Brasil. Por favor, o pessoal brinca que é jabuticaba, né? Deixa eu aproveitar o tempo aqui, porque eu não posso perder a oportunidade de falar um pouquinho também, voltar para a saúde suplementar. Eu não vou deixar escapar isso, porque
A gente está vivendo um momento de grande transição também na saúde suplementar. Talvez pós a 9656 veio todo o ajuste e agora a gente vem para um momento de ajuste da gestão, né? Tem um ajuste de regulação, e agora da gestão. Qual que é o futuro da saúde suplementar? Pergunta simples. $1 bilhão é pouco. Papini, eu vou falar a minha impressão, que é o seguinte. Primeiro, nós temos hoje duas medicinas de grupo que fizeram abertura de capital e que estão com muito dinheiro. Foram as compras. Black Friday, né? Brincando. Filmamos na Black Friday. Foram as compras. Então, você tem hoje uma delas que já vai bater 6 milhões de vidas. Elas serão determinantes, não tenha dúvida disso, porque juntas, provavelmente, elas terão 10 milhões de vidas na mão. Então, isso já mostra uma tendência de verticalização, tá? Concentração, verticalização, e nós temos também uma operadora com foco no idoso. Perfeito. Então, se você pegar, e está abrindo no Rio de Janeiro. Está ampliando para nacional. Está ampliando nacional. Então, a verticalização, ela está aí, não vai mudar, é isso mesmo, não tem mais volta. As seguradoras, elas têm nicho próprio, mas elas também estão verticalizando de uma maneira que a gente brinca, agressiva, fake, do jeito que você quiser. Eu diria que é uma verticalização digital, né? Porque ela integra por sistemas e mantém o provedor independente. É uma integração, porque é o parceiro, é com quem tem as melhores relações. Monta rede especializada, uma delas tem ambulatórios próprios, tal. Então, e a autogestão? Ontem eu estava voltando de Brasília, foi muito legal porque o Banco do Brasil, a CACI conseguiu fazer o acordo. Isso. Você viu? Isso eu vi. A CACI conseguiu fazer o acordo, o que é muito bom para a autogestão, porque ela é a maior. Uma preocupação enorme, né? Era uma preocupação enorme. 600 mil. 600 mil vidas, você ter, de repente, problema. Então, que é o futuro? Para mim, o futuro serão as redes verticalizadas integradas, elas terão condição de dar um preço mais acessível, perfeito, ok? Para o idoso, essa rede que verticaliza é o preço mais acessível, mas com um serviço bem feito. Perfeito. Então, se você começa a perguntar e conversar com as pessoas, você vai ver o quanto eles fazem bem o que eles fazem. Pegando esse gancho, a atenção primária volta a ter um foco maior. Papinha duro ser velha. Sabe por quê? Porque a atenção primária eu já fazia em 1984, Papini. Então, eu falei numa reunião que o primeiro concurso público que teve, na época, em 82, foi o primeiro governo Franco Montoro, primeira eleição. Você vê que é coisa antiga, né? Na época ele era MDB. O que aconteceu? Foi o primeiro concurso público em que se contrataram especialistas, e foi o meu concurso em ginecologia e obstetrícia, porque antes você era contratado como médico consultante, então você poderia fazer qualquer coisa, entendeu? Agora não. Então, só atenção primária não vai resolver, Papini. Vai ter que integrar dado? Vai. Eu vou ter que saber o que está acontecendo? Sim. Você tem que engajar a população? Sim. Será que o jovem quer esse tipo de coisa? Passar para o médico generalista primeiro? Não. Será que ele quer esse controle? Porque no fundo você está exercendo um controle. O jovem quer? O idoso consegue? É o que precisa? Eu não sei. Quer dizer, eu sei, mas são muitos aspectos. Você tem muitas gerações para fazer. Então, a geração do idoso, ele não lida bem com o aplicativo. O jovem lida bem com o aplicativo. O saúde, sabe? Como é que você faz para a pessoa andar mais? É complexo. De qualquer forma, eu não acho que vai parar, não vai ter saúde suplementar. Ela vai, Fênix, ela vai passar por um ajuste, e a 9656, podem me xingar, mas a 9656 precisa mudar. Você é a favor da flexibilização, né? Precisa mudar, porque eu preciso ter plano, principalmente com o aumento dos idosos, eu preciso ter um plano muito focado nele. Então, esse idoso, ele não precisa de obstetrícia, ele não precisa de algumas coisas. Uma cobertura nacional, eventualmente. De repente, o idoso não viaja. Ele tá. Por que ele precisa de uma cobertura nacional? Talvez eu conseguindo flexibilizar em alguns aspectos, eu posso reduzir prêmio. Prêmio é uma coisa muito de seguro, né? Eu posso reduzir o pagamento que
que ele faz. E com isso eu aumento a minha base de contribuição. Papini, nós estamos com 47 milhões há 3 anos. Está congelado. Não muda, então não é que cresceu a saúde suplementar, as vidas mudaram de lugar só. Esse tema merece uma entrevista exclusiva, outra entrevista só para esse tema, porque realmente é um grande desafio, né, de como a gente consegue crescer. Eu acho que depois a gente vale a pena depois discutir, se vocês me permitirem só mais 2 minutos. Por favor. Tem um ator que agora está entrando, coisa que a gente já fala há muito tempo, mas que agora está sendo muito privilegiado, que é o real pagador, que são as empresas estipulantes. Aliás, te parabenizar pelo lançamento do livro. Ah, muito obrigada. Eu estive lá para prestigiar. É verdade, gestão de saúde corporativa. Gestão de saúde corporativa, que a doutora Godete foi uma das escritoras do livro, né? E parabéns. Mais uma frente de atuação. Mais uma frente. Mas na realidade, assim, Papini, lá é para começar a falar com o estipulante. Então você já tem empresas que estão tomando para si a responsabilidade da assistência. Então eu acho que são 2 coisas agora, e aí eu falo muito com o pessoal que está do lado de lá. Nós precisamos instrumentalizar os médicos do trabalho. Eles têm que olhar a saúde do trabalhador, o periódico, o admissional, o demissional, o PCMSO, tudo, mas começar a mostrar para ele que tem gestão nisso. Eu posso fazer gestão da saúde populacional, da saúde da minha população. Ao mesmo tempo que se eu conhecer tudo que está sendo atendido e aí começar a receber base de sinistro das operadoras, eu posso saber onde estão os meus maiores ofensores, as crianças que estão, de repente, com algum tipo de problema, o adulto. Então, hoje, uma das minhas frentes de trabalho é trabalhar com o real pagador, que é quem que efetivamente financia. Eu estou trabalhando fui chamada para dar uma assessoria numa corretora média, não uma grande corretora, uma corretora média, para que a gente consiga... Por quê? Porque a empresa que tem 5 mil vidas quer entender o que está acontecendo com as vidas. Eu falo assim, mas aonde eu estou gastando? Sim. Que hoje é um custo importantíssimo. Que é um custo importantíssimo. Então, e ao mesmo tempo, integrar esse médico do trabalho. Então, o médico do trabalho, que é um menino novo, ele olha para mim e fala assim, mas você enxergou tudo isso? E eu começo, olha, se você enxergar isso, você está vendo isso. Puxa o fio inteiro. Se você vê que o gasto está assim, está acontecendo, você puxa o fio aqui. E ele está começando a enxergar. E aí eu olhei e falei, meu Deus, olha onde nós estamos. E no curso de auditoria da GV, nós tivemos médicos do trabalho que fizeram o curso não simplesmente buscando uma nova posição. Eles estão trabalhando nas empresas, mas eles querem entender de auditoria. Essa é a mudança. Perfeito. Pessoal, vocês podem ver que tem muita coisa que a gente pode explorar. A doutora Godete, ela voltará aqui no Trocando Ideias, com certeza, porque a saúde não para, os desafios estão aí e a gente precisa aproveitar todo o seu conhecimento, essa sua experiência, mas a gente vai ter que encerrar essa primeira entrevista, mas fica já o compromisso e o convite para que você possa retornar e a gente voltar a esse bate-papo, que é sempre muito bom. E quero agradecer, doutora Godete, sua presença. Você para nós novamente é uma grande referência, né? Quero deixar para você uma lembrança nossa do Ideia Saúde, que colabora, é uma caneca. Agora é ecologicamente correto andar com as canequinhas. Isso. A nossa caneca, ela tanto colabora a saúde quanto Ideia Saúde. Que legal, que você possa fazer um bom uso. E agradecer vocês que curtiram o nosso vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e mandar também outros convidados que vocês queiram ver aqui conosco, outros temas, perguntas que vocês tenham. Se quiserem mandar pergunta muito legal, que possa responder pelo site. Perfeito. Alguma coisa, alguma dúvida. Perfeito. Fica essa dica e essa oportunidade de nós continuarmos esse bate-papo aqui pós-entrevista. Então, doutora Godete, muito obrigado. Eu agradeço e nos vemos na próxima bate-papo aqui no Trocando Ideias. Ou dando aula, né, Papini? Isso com aí. certeza. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Gostou da nossa entrevista? Inscreva-se no nosso canal, dê um like e faça seus comentários. Indique as pessoas que você gostaria de ver sendo entrevistado aqui no canal Trocando Ideias. Um abraço.